O fantasma dos portos. No início da década de 1920, os portos da Argentina eram lugares cheios de histórias, mistérios e homens que viviam entre o cheiro do mar e o som dos guinchos das gaivotas. Mas nada do que os marinheiros tinham visto antes se comparava àquele enorme cão preto que surgiu certa manhã. Era um gigante da raça terranova, peludo, imponente, com olhos que pareciam conter o próprio oceano. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Alguns diziam que havia nadado desde o outro lado do Atlântico. Outros juravam que tinha sido deixado por um navio fantasma. O certo é que, desde o momento em que pôs as patas no convés da fragata Presidente Sarmiento, ele foi recebido como um presságio. Mas ninguém imaginava que aquele animal se tornaria uma lenda viva dos mares argentinos. Chamaram-no de Lampazu, inspirado em sua grande cauda que varria o chão como o lampazo, um esfregão usado para secar o convés. Mal sabiam eles que, naquele exato momento, o destino estava colocando um herói a bordo. Lampazo logo mostrou que não era um simples cão de porto. Comia junto aos marinheiros, dormia entre as cordas e acompanhava as manobras com um olhar atento, quase humano. Ele conhecia o som de cada apito, cada comando, e parecia entender as ordens melhor do que muitos homens a bordo. Quando a bandeira era hasteada, ele ficava em posição firme, o olhar fixo, o corpo ereto, um verdadeiro soldado do mar. Os tripulantes começaram a tratá-lo como um deles. Ele participava das rotinas, dos exercícios e até das cerimônias. Quando o navio voltava ao porto depois de longas viagens, Lampazo latia e corria entre os marinheiros, como se saudasse cada um pessoalmente. Sua presença trazia sorte, diziam. E quem olhasse em seus olhos veria algo mais profundo, uma mistura de bravura, lealdade e uma alma que parecia ter nascido para o oceano. Certa noite, o mar rugia como uma fera faminta. O céu se fechou, o vento cortava o rosto, e as ondas se erguiam como muralhas de água. A bordo da fragata Sarmiento, os homens lutavam contra a tempestade, e Lampazo estava lá, firme, latindo diante do caos. De repente, um grito rasgou o barulho da chuva. Um marinheiro havia caído ao mar. As águas o engoliram num instante, e o desespero tomou conta do convés. Antes que alguém pudesse reagir, Lampazo saltou sem hesitar. Mergulhou nas ondas violentas e nadou com força impressionante. O cão desapareceu sob a espuma e ressurgiu segundos depois, mordendo o uniforme do homem e mantendo sua cabeça fora d'água. Lutou contra a corrente até que ambos foram puxados de volta ao navio. A tripulação inteira observava em silêncio, e naquele instante, todos sabiam. Lampazo não era mais um mascote. Era um herói do mar. Depois daquela noite, Lampazo passou a ser tratado com honras. O comandante da fragata o citava em relatórios. Os marinheiros o chamavam de companheiro de guerra. Ele ganhou uma cama própria no convés e um prato de metal com seu nome gravado. Mas mais que isso, ganhou o respeito e o amor de toda a tripulação. Sempre que o navio partia, ele era o primeiro a subir a bordo, como se tivesse medo de ser deixado para trás. Durante as viagens, permanecia atento, observando o horizonte, farejando o ar salgado, como se pudesse prever tempestades antes mesmo dos meteorologistas. Diziam que quando Lampazo ficava inquieto, era sinal de mau tempo vindo. E ele nunca errava. Tornou-se símbolo da disciplina e da coragem naval. A história de seu salvamento se espalhou pelos portos, e os marinheiros de outras embarcações vinham até a Sarmiento só para vê-lo. Os anos foram passando, e Lampazo envelheceu a bordo. Suas patas já não corriam com a mesma força, e seus olhos traziam a calma de quem já enfrentou todas as tempestades possíveis. Ainda assim, ele nunca abandonava o posto. Ficava deitado perto do mastro, observando o mar como se continuasse em guarda. Os marinheiros mais jovens, que nunca tinham vivido sem ele, sentavam-se ao seu lado para ouvir as histórias antigas. E juro, alguns diziam que Lampazo parecia entender cada palavra. Quando um tripulante chorava por saudade da família, o cão se aproximava em silêncio, encostava o focinho e ficava ali até que o homem se acalmasse.
Não falava, não julgava, apenas estava presente. Era mais do que um animal. Era a alma viva do navio, o guardião invisível da tripulação. Certa manhã, o sol nascia sobre o convés da fragata Presidente Sarmiento, e os marinheiros notaram que Lampazzo permanecia imóvel. Ele partira, silenciosamente, como um verdadeiro marinheiro, sem despedidas, apenas o som distante das ondas. A notícia se espalhou como uma sombra pelo navio. Homens fortes choraram como crianças. Ninguém queria aceitar a perda daquele companheiro fiel. Foi então que o comandante decidiu. Lampazzo permaneceria para sempre com a tripulação. Seu corpo foi embalsamado cuidadosamente, com a mesma honra reservada aos grandes heróis. A partir daquele dia, ele não seria apenas lembrado, seria preservado como símbolo de lealdade e coragem. Hoje, a fragata Ara Presidente Sarmiento é um museu flutuante. Crianças, turistas e marinheiros de todo o mundo a visitam. E lá, entre as relíquias navais e as memórias da época de ouro dos mares argentinos, está Lampazzo. De pé majestoso, com o olhar fixo no infinito, ele continua guardando o navio que um dia chamou de lar. Muitos dizem que, à noite, quando o museu silencia e as luzes se apagam, é possível ouvir o som de patas caminhando pelo convés, ou o leve arranhar de unhas no assoalho de madeira. Seria o vento? Ou seria Lampazzo, ainda patrulhando, ainda fiel? Ninguém sabe, mas todos sentem, porque certos espíritos não morrem, apenas continuam a cumprir o dever que escolheram. Lampazzo não foi apenas um cão, foi um símbolo, uma história viva sobre amizade, coragem e devoção. Ele nos lembra que a lealdade não tem farda nem patente, nasce do coração. Seu olhar atravessou o tempo e sua presença ainda emociona quem o encontra ali, firme, imortalizado. No fim das contas, Lampazzo não pertenceu apenas à fragata Presidente Sarmiento, mas ao próprio mar. E o mar generoso o mantém em suas memórias, entre ondas e sussurros. Se um dia você visitar o museu e cruzar o olhar daquele cão, lembre-se, há heróis que usam farda, e há heróis que usam apenas 4 patas. Lampazzo, o marinheiro que jamais abandonou sua tripulação. Antes de terminar essa viagem pelo tempo, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Se essa história do Lampazzo tocou o seu coração, deixa o seu like. Ele ajuda o canal a continuar contando histórias incríveis como essa. Aproveita e se inscreve no canal Alvorecer, porque toda semana tem novas histórias reais que inspiram, emocionam e fazem a gente refletir. E eu quero saber, de onde você está assistindo? Comenta aí embaixo, porque é incrível ver até onde nossas histórias conseguem chegar. Até o próximo vídeo, e que o espírito leal de Lampazzo continue navegando com todos nós.